Olá a todos, meu nome é Neurim, eu faço parte do projeto PIBID de matemática da Unemat Sinop e hoje vamos falar um pouco sobre geometria analítica. Então, o que é a geometria analítica, né? Geometria a gente já sabe, né? Envolve ponto, reta, figuras geométricas e tudo isso. Mas por que é analítica? A geometria analítica ela faz uma conexão entre a álgebra e os elementos da geometria de uma forma muito interessante, muito legal, que a gente vai começar a ver agora. A geometria analítica ela se dá no plano cartesiano, onde ela permite a gente fazer resolver uma infinidade de problemas. Um grande exemplo do uso de geometria analítica é o GPS. O GPS ele funciona por meio de coordenadas. Ele funciona com x, y, z, também não tem profundidade. Ele calcula, por exemplo, eu aqui em Sinop, eu estou a 500 metros acima do mar. Ele faz esse cálculo também. Então ele tem uma terceira coordenada aqui de altura. E começando a falar da matéria em si, vamos começar na base. A base é o que? O ponto. Definição de ponto. Então a gente tem o plano cartesiano, e nele a gente representa pontos, pode representar retas, representar figuras geométricas, tudo que a gente quiser aqui. E o que é um ponto? Vamos definir o que é um ponto. Um ponto é uma representação de um local específico aqui dentro. Um ponto não tem tamanho, nada. Ele só é uma representação de um dado local. Então, por exemplo, eu vou dizer, eu quero encontrar o ponto. Aí a gente expressa também, lembrando, um ponto, vou chamar um ponto P, um ponto genérico, de x, y. E sempre vai seguir esse padrão. Primeiro a coordenada da x, depois a y. Por exemplo, um ponto A dado as coordenadas 1 e 2, por exemplo. Então é 1 para x, 2 para y. Então aqui eu tenho 1 para x. Vou fazer aqui 1, 2, 2, 1, 2 e 2 para y. Seria aqui meu ponto A. E também aqui, agora conhecendo o plano cartesiano, não disse aqui. Aqui, por exemplo, aqui ela é toda numerada, né? Ela expressa toda a reta numérica aqui. Entre esses pontos aqui eu vou ter, por exemplo, aqui é 5, o 4,5, o π, todos os números aqui. Toda essa aqui é uma reta x é uma reta dos números reais. Todos os reais estão aqui, assim como o y. E como os reais, eles também têm os números negativos aqui. Então tem o menos 1, menos 2, menos 3. E aqui a gente representa todos os pontos aqui. Está meio fora de proporção, mas é só para a gente ter uma ideia. E sobre o plano cartesiano, a gente pode dividir ele em quadrantes. Tá vendo aqui? Ele é um plano, né? Ele representa um plano, como a mesa que eu estou aqui, ela é plana. Eu posso representar pontos nela, tendo uma referência, uma reta cartesiana dessa aqui, né? Numerada. E a gente pode, a gente está dividindo ela em 4 partes aqui. Essas 4 partes se chamam quadrantes. E ela é dada de forma de ordem contrário ao relógio aqui, anti-horário. Então, o primeiro quadrante é esse, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, vamos definir aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto P. Para que esse ponto P pertença ao primeiro quadrante, então, vou colocar aqui no canto. Ou melhor, não. Para que P
pertença, né? O E é o pertence, matemática. Para que ele pertença ao primeiro quadrante, o que eu preciso, né? Ó, perceba aqui, ó, ele deve ser positivo em X e positivo em Y, para ele ficar aqui. Então, X tem que ser o que? Maior que zero. Vamos utilizar essas notações de maior e menor. E Y também tem que ser maior que zero. Agora, para ele pertencer ao segundo quadrante, esse quadrante aqui, o Y tem que ser positivo e X, ó, ele tem que ter números negativos para que ele pertença aqui. Então, para que P pertença ao segundo quadrante, temos que ter o Y maior que zero e o X menor que zero. Para que pertença ao terceiro quadrante, eu tenho que ter ambos valores negativos, não? X negativo e Y também. Então, y menor que zero e x também menor que zero. Para que P pertença ao quarto quadrante, o quarto e último quadrante, esse quadrante aqui, x tem que ser positivo, vamos anotar aqui, x maior que zero, e y negativo, y menor que zero. Agora, se acontecer o seguinte, por exemplo, eu tenho ponto 1 e 0. Ponto 1 e 0, 1 para x, 0 para y, ele está bem aqui, ó. Ele não pertence a nenhum quadrante. E agora que eu aproveito para incluir uma coisa que eu tinha me esquecido de citar aqui. Ordenada é o y, né? É a reta das ordenadas. E o x é das abscissas. Assim, para ajudar a lembrar, a gente falar errado assim, abscissas, lembra x, é mais fácil a gente lembrar, uma sugestão. Então, esse ponto aqui não pertence a nenhum quadrante, ele pertence ao eixo das abscissas. Então, pertence às abscissas. E se eu tivesse o contrário, 0 e 1, 0 em x, 1 em y, seria esse ponto aqui, ele pertenceria ao eixo das ordenadas. E se o ponto for 0, 0, ele pertence à origem, que é onde começa nossas duas retas numéricas aqui. É o início do plano. Por enquanto, sobre pontos, é isso. Esse é todo o conteúdo. Espero que tenham suas dúvidas esclarecidas. E aguardem o próximo vídeo.